Queridos irmãos, é com muita alegria aqui de Roma que quero vos dizer todo o nosso amor e gratidão a Deus por tudo que podemos viver juntos. E nesse mês de março em que vivemos essa quaresma, é um tempo bonito para voltarmos ao essencial da nossa vida e por isso voltarmos à Palavra de Deus. No nosso livro de vida, o número 97 hoje nos faz meditar sobre o ensino da Palavra de Deus. O formador, aquele que ensina não somente através do que diz, mas também através daquilo que ele é. A autoridade através da qual ele fala, da qual Jesus fala, vem do Espírito Santo. Ele está em perfeita conformidade com a vontade do Pai. A exigência para aquele que ensina é a de não haver distância entre aquilo que diz e aquilo que ele é. E devemos estar em conformidade com aquilo que anunciamos. Santo Inácio de Antioquia diz assim: é melhor calar-se e ser do que falar e não ser. É melhor calar-se e ser do que falar e não ser. Tenhamos a preocupação de que em todas as nossas casas os ensinos sejam dados por verdadeiros homens e mulheres de Deus que amem o Senhor e a Igreja. Palavra de Tiago 3, 1-2 diz assim: irmãos, não querais todos ser mestres, pois sabeis que estamos sujeitos a mais severo julgamento, porque todos tropeçamos frequentemente. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo bom comportamento suas obras repassadas de docilidade e sabedoria. Mas se tendes invejas amarga e preocupações egoísticas em vosso coração, não nos olheis nem mintais contra a verdade, porque esta sabedoria não vem do alto, antes é terrena, animal, demoníaca. Com efeito, onde há inveja e preocupação egoística, aí estão as desordens e toda a sorte de más ações. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, indulgente, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, isenta de parcialidade e de hipocrisia. Um fruto de justiça é semeado pacificamente para aqueles que promovem a paz. E aquele que ensina deve consagrar a sua boca e a sua palavra à palavra de Deus. Deve ser vigilante sobre tudo o que diz e deve cuidar em dar bom testemunho. 2 Coríntios 4, por isso, já por misericórdia foste revestido de tal mistério, não perdamos a coragem. Dissemos não aos procedimentos secretos e vergonhosos. Procedemos então sem astúcia e não falsificamos a palavra de Deus. Muito ao contrário, pela manifestação da verdade, recomendamos-nos à consciência de cada homem diante de Deus. Por conseguinte, se o nosso evangelho permanece velado, está velado para os que se perdem, para os incrédulos, dos quais o Deus deste mundo obscureceu a inteligência, a fim de que não vejam brilhar a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não proclamamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, Senhor. Quanto a nós mesmos, apresentemo-nos com os vossos servos por causa de Jesus, porquanto Deus que disse, do meio das trevas brilhe a luz. Foi Ele mesmo quem reluziu em nossos corações para fazer brilhar o conhecimento da glória de Deus que resplandece na face de Cristo. Trazemos, porém, um tesouro em vaso de argila, para que esse incomparável poder seja de Deus e não de nós. Tão bonito esse número 97, que justamente diz que o pregador ele prega não só com aquilo que ele fala, mas aquilo que ele é, aquilo que ele vive. E essa frase muito forte de Santo Inácio é melhor calar-se e ser do que falar e não ser. Então é essa ascese que os pregadores, os formadores têm que ter, essa conformidade à palavra de Deus. Então é um encargo de ser pregador, de ser formador, não é um título de glória, mas é uma necessidade de uma maior conversão, de uma maior união à palavra de Deus. E os pregadores, os formadores são aqueles que, em primeiro lugar, devem consagrar as suas bocas para o ensino. Devemos viver uma vida alimentada com uma sabedoria que não é terrena, animal, nem demoníaca, mas uma sabedoria conciliadora, pacífica, pura, indulgente, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem hipocrisia e que promove a paz. Então, ser pregador é ser canal da graça de Deus e é poder fazer com que a sua luz brilhe no meio das trevas. Levítico 19, 1-2, 11-18,
O Senhor falou a Moisés e disse: fala a toda a comunidade dos filhos de Israel, e tu lhes dirás: sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Ninguém dentre vós cometerá roubo, nem usará de falsidade ou de mentira para com o seu compatriota. Não jurareis falsamente pelo meu nome, pois profanarias o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. O salário do operário não ficará contigo até a manhã seguinte. Não amaldiçoarás o mudo e não porás obstáculo diante de um cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não cometereis injustiça no julgamento. Não farás acepção de pessoas com relação ao pobre. Nem te deixarás levar pela preferência ao grande. Segundo a justiça, julgarás o teu compatriota. Não serás um divulgador de maldicências a respeito dos teus e não sujeitarás a julgamento o sangue do teu próximo, pois eu sou o Senhor. Não terás no teu coração ódio pelo teu irmão, não deves repreender o teu compatriota e assim não terás a culpa do pecado. Não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Muito forte essa palavra do Senhor que nos exorta a ser santo como Ele é santo. E essa santidade passa muito pelas palavras. Olha que forte quando o Senhor diz, não serás um divulgador de maledicências. Quer dizer que tem pessoas que passam o dia a dizer mal dos outros. Olha que nós devemos ter um olhar benevolente e palavras benevolentes, palavras de bênção. Não serás um divulgador de maledicências. Cuidado para não nos tornarmos críticos, ácidos quanto aos nossos irmãos, acusadores dos nossos irmãos. Ora que o Senhor quer que sejamos santos e que a lei do Senhor habite no nosso coração. Salmo 18, a lei do Senhor é perfeita, faz a vida voltar. O testemunho do Senhor é firme, torna sábio os simples. Os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração. E o mandamento do Senhor é claro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é puro, estável para sempre. As decisões do Senhor são verdadeiras e justas igualmente. Que te agradem as palavras da minha boca e o meditar do meu coração. Sem treva em tua presença, Senhor, meu rochedo, redentor meu. Que te agradem as palavras da minha boca e o meditar do meu coração. Que nós, comunidade Sementes do Verbo, possamos fazer esse jejum muito particular, que é o jejum das palavras, que de verdade possamos dizer como salmista que as palavras da minha boca alegrem o teu coração. Mateus 25, 31 a 46 é o evangelho de hoje. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará ao trono da sua glória e serão reunidas em sua presença todas as nações. E ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me recolhestes. Estive nu e me vestistes, doente e me visitastes, preso e viestes ver-me. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te recolhemos, ou nu e vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te ver? Ao que lhe responderá o rei: em verdade vos digo, cada vez que o fizerdes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Em seguida dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, pois o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, fui forasteiro e não me recolhestes, estive nu e não me vestistes, tive doente e preso e não me visitastes. Então eles responderam: Senhor, quando é que te vimos com fome ou sede, forasteiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? E ele responderá com estas palavras: em verdade vos digo, todas as vezes que o deixaste de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Essa parábola em que podemos ou não ajudar, servir, amar
a Cristo nos nossos irmãos e por isso guardar o meu talento ou dar o meu talento servindo com alimentos, com palavras, com ações, aqueles que estão necessitados, é uma parábola de verificação da nossa qualidade de união a Deus e da nossa vida autêntica. Será que somos capazes de reconhecer Cristo nos irmãos? Será que somos capazes de vê-los gritando, suplicando por ajuda, pedindo socorro? Ou continuamos crucificando, julgando, não fazendo caso do sofrimento deles? Muitas vezes somos irmãos e irmãs que não conseguem reconhecer Cristo sofredor, Cristo que pede auxílio através dos outros. Então, nesta Páscoa que se aproxima, através dessa grande preparação que é a Quaresma, peçamos olhos iluminados que reconhecem Cristo nos mais próximos, nos mais pobres, naqueles que são verdadeiramente necessitados do nosso amor. Santas Perpétuas e Felicidade nasce no ano de 2002 e é o ano do imperador Severo que manda matar os cristãos que não quisessem adorar falsos deuses. E Perpétua estava celebrando uma reunião religiosa em sua casa em Cartago quando chegou os guardas do imperador e a levou prisioneira com a sua escrava Felicidade. Então, muitas vezes ouvimos falar Perpétua e Felicidade, mas na verdade é a senhora e a sua escrava. E a Perpétua era uma jovem mãe de 22 anos, tinha um bebê de poucos meses. Pertencia a uma família rica, muito estimada de toda a população, e enquanto estava na prisão, a pedido dos seus companheiros mártires, foi escrevendo um diário de tudo o que ia acontecendo. E Felicidade era uma escrava de Perpétua, ela também era muito jovem e na prisão deu à luz uma menina que os cristãos se encarregaram de criar muito bem. Na prisão, Perpétua vai escrever: fiquei horrorizada, pois nunca tinha experimentado tal sensação de escuridão. O calor era insuportável e éramos muitas pessoas em um subterrâneo muito estreito. Parecia que ia morrer de calor e de asfixia e sofria por não ter junto a mim o meu filho, que era de tão poucos meses que necessitava muito de mim. O que eu mais pedia a Deus era que nos concedesse a graça de sofrer e lutar pela nossa fé. Então chegou seu pai, o único da família que não era cristão, e de joelhos lhe rogava e lhe suplicava que não persistisse em chamar-se cristã, que aceitasse a religião do imperador, que o fizesse por amor ao seu pai e ao seu filhinho. Ela se comovia intensamente, mas terminou dizendo-lhe: pai, como se chama esta vasilha que aí está na frente? Uma bandeja, respondeu o pai. Pois bem, esta vasilha deve ser chamada de bandeja e não de pote ou de colher, porque é uma bandeja. Eu, que sou cristã, não posso me chamar pagã, nem de nenhuma outra religião, porque sou cristã e o quero ser para sempre. E acrescenta o diário escrito por Perpétua: meu pai era o único da minha família que não se alegrava porque nós íamos ser mártires por Cristo. Felicidade, grávida, alcançou a graça que pedia, já que o seu filho nasceu antes do martírio. Um carcereiro debochava dizendo: se é que se queixa pelas dores de parto, e quando cheguem as dores do martírio, o que fará? E ela lhe respondeu: agora sou fraca, porque sofre a minha pobre natureza, mas quando chegar o martírio, a graça de Deus me acompanhará e me encherá de força. E encheu-lhe-se de júbilo por poder sofrer o martírio juntamente com as suas companheiras. Batizadas na prisão, santas Perpétua e Felicidade foram condenadas pela firmeza da fé. Foram lançadas na arena onde uma vaca furiosa as feriu. E ao ver a jovem mãe atirada de um lugar para o outro e o leite gotejando dos seus seios, o povo horrorizou-se, pedindo o fim do espetáculo. Depois disso foram degoladas. Forte essa terrível cena de martírio, mas mais forte ainda, a fé, a têmpera dos mártires. Que o Senhor possa nos dar essa grande graça de vermos mártires chamados a dar testemunho a Deus até o fim, a dar testemunho a Deus do seu amor que não dobra, mas é um amor que vai até o fim e que dá a vida até o fim. Os mártires certamente viveram esta palavra: ninguém nos tira a vida, nós a damos livremente.